O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu hoje o premier israelense Benjamin Netanyahu na Casa Branca. Eles discutiram a guerra em Gaza. O encontro ocorre após a guerra ter sido tema central na Assembleia Geral da ONU, que terminou hoje. Países reconheceram a existência de Estado palestino e denunciaram horror no enclave. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, concordou com o plano de paz proposto pelos Estados Unidos para a faixa de Gaza, agradecendo ao líder israelense. A declaração foi feita após uma reunião entre Trump e Netanyahu na Casa Branca. No início da fala, o republicano destacou que estão muito mais do que muito perto de alcançar, portanto, a paz no Oriente Médio. Este é um grande dia. Acho que estamos muito perto de fechar o plano e quero agradecer Benjamin por entrar lá e fazer o trabalho. Trabalhamos bem juntos, trabalhamos com muitos outros países que é a única maneira de toda essa situação ficar resolvida. E eu não vou apenas falar sobre a situação em Gaza, mas estamos falando de muito além de Gaza. O negócio todo. Tudo está levando à paz no Oriente Médio. Então hoje é um dia histórico para a paz e o presidente Netanyahu acaba de concluir uma reunião importante sobre diferentes coisas. O mais importante, discutimos como é a guerra em Gaza, mas essa é apenas uma parte da maior imagem que é a paz no Oriente Médio. Vamos chamá-lo de paz eterna no meio leste. Isso é muito mais do que qualquer um esperava. O nível de apoio que tivemos das nações do Oriente Médio, de Israel e dos países vizinhos de Israel tem sido incrível, cada um deles. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, respondeu, portanto, à fala de Donald Trump e afirmou que apoia o plano do americano para colocar fim na guerra em Gaza. Eu acredito hoje que estamos dando o passo crítico para acabar com a guerra em Gaza e preparando o terreno para o avanço dramático da paz no Oriente Médio. Acho, na verdade, que vai além do Oriente Médio. Eu apoio seu plano para acabar com a guerra em Gaza, que alcança nossos objetivos em trazer de volta a Israel todos os nossos reféns. O plano também garante que Gaza nunca novamente represente uma ameaça para Israel. Bom, e sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o professor de Política Internacional da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Paulo Velasco. Paulo, boa noite para você. Seja bem-vindo aqui ao Tempo News. É uma alegria tê-lo conosco. Eu já começo te perguntando como que você avalia, portanto, esse plano de paz aí apresentado por Donald Trump para a faixa de Gaza e se você acredita que, de fato, ele é viável. Muito boa noite, um prazer conversar com vocês. Eu avalio com bastante cautela, né, até porque outros esforços, né, que foram realizados a partir dos Estados Unidos acabaram não conseguindo levar a paz ali entre Israel e Palestina, né, ali, especialmente na guerra em Gaza. Temos que lembrar, por exemplo, né, que já no mês de janeiro, né, há poucos dias da posse do Trump, né, houve um acerto, né, assessores de Donald Trump, que assumiria a Casa Branca logo depois, estiveram ali na região do Oriente Médio, conseguiram costurar a época um cessar-fogo, mas que acabou não perdurando, né? No início do março ele acabou sendo abandonado pelo governo de Israel, que desde então, inclusive, intensificou muito as ações ali na faixa de Gaza, ampliando, né, o grau de violência, a crise humanitária, né, e todo o drama, né, que a gente tem testemunhado ali sobre a população palestina na faixa de Gaza. Temos que lembrar, né, que mais de 2 milhões de pessoas residem ali naquela área, e o enclave, inclusive, acabou sendo palco para crise de fome, né, a fome sendo usada por Israel como uma arma de guerra. Então, né, eu avalio com bastante cautela, né, sem muito otimismo, né, esse novo encontro. Não é a primeira vez que os dois se encontram na Casa Branca, né? Aliás, lembremos que o primeiro líder internacional a se encontrar com o Trump, né, neste novo mandato de Donald Trump foi o Netanyahu. Ele já voltou depois, né, à Casa Branca, esteve hoje mais uma vez, né, em nenhum desses encontros de fato se conseguiu alcançar uma paz definitiva, né? Preocupa, por exemplo, né, que os dois líderes compartilhem, né, da ideia, né, de que a garantia da estabilidade ali na área, né, passa pela saída dos palestinos da faixa de Gaza, né? O próprio Donald Trump chegou já a sugerir, né, a criação de uma espécie de uma riviera do Oriente Médio ali na faixa de Gaza, né, numa analogia, né, àquela região da França, né? Então é difícil a gente imaginar uma paz sendo consolidada. Israel parece disposto a levar o conflito às últimas consequências, né, o que pode ter um custo humanitário muito significativo ainda.
A proposta desse Conselho de Paz liderado por Donald Trump tem figuras internacionais, como é o caso de Tony Blair, aí, e tem sido visto, de certa forma, como um ceticismo, na verdade, né? Qual que é o peso, na sua avaliação, de uma iniciativa como essa, nesse contexto multilateral, especialmente considerando a posição da ONU? Israel ele tem conseguido nos últimos tempos avançar do ponto de vista militar, mas em contrapartida ele tem se encolhido do ponto de vista diplomático, né? As vitórias militares de Israel, né, contra o Hezbollah no Líbano, né, contra os Houthis ali no Iêmen, né, contra o próprio Irã, né, não são correspondidas, né, por um avanço da envergadura diplomática de Israel. Ao contrário, né, o país tem sofrido um crescente isolamento, né, por conta do rechaço internacional de maneira bastante ampla e crescente, eu diria, né, ao que acontece na faixa de Gaza. Uma parte grande da comunidade internacional entende, né, que é uma violência excessiva, um uso excessivo da força, né, muitos caracterizam como um genocídio que vem sendo feito em Gaza. Né, temos que lembrar que na última semana, né, países da envergadura do Reino Unido, da França, do Canadá, da Austrália, né, reconheceram a Palestina como Estado, uma demonstração justamente, né, de um avanço desse isolamento de Israel no âmbito internacional. Houve discursos muito duros, né, contra Israel na ONU na semana passada, em relação ao que acontece particularmente em Gaza, mas também na Cisjordânia. Né, o Netanyahu chegou a sugerir, né, que gostaria de anexar a Cisjordânia ao território de Israel, né, o que vai naturalmente na contramão, né, do direito internacional. Então, essa ideia de se criar um conselho por parte de Donald Trump, né, tenta dar maior legitimidade a essa proposta de paz, né, incluindo figuras que são muito afeitas aos Estados Unidos. Né. Temos que lembrar que o Tony Blair, por exemplo, né, ele foi um dos apoiadores da invasão do Iraque em 2003, né, ao lado de outros nomes que tentam, de alguma maneira, revelar uma pluralidade, né, mas isso, naturalmente, é um momento em que Israel se enfraquece diplomaticamente, né, e tem vivido um avanço do seu isolamento na cena internacional. Agora, como que o senhor interpreta a questão, essa postura, na verdade, dos Estados Unidos, que apoia incondicionalmente Israel, né? E, ao mesmo tempo, propõe, portanto, esse plano de paz. Isso enfraquece, de certa forma, a neutralidade dos Estados Unidos na região? Não há dúvida, né? Na verdade, quando pensamos, né, na relação Estados Unidos-Israel, né, sempre reconhecemos os Estados Unidos como patrocinadores de Israel, né, quase que um mecenas de Israel no âmbito internacional, né, não é de hoje, isso vem de muitas décadas. Né, os Estados Unidos, eles sempre, por exemplo, ali no Conselho de Segurança, né, usam o seu poder de veto, né, para barrar quaisquer propostas ou iniciativas mais duras contra Israel. Né, então, dificilmente, né, conseguimos ter os Estados Unidos atuando de maneira mais neutra ou equilibrada no cenário do Oriente Médio, né, porque fatalmente acabaram sendo identificados, né, seja pelo Irã, seja pelo mundo árabe, né, como um ator muito inclinado a Israel, né, o que muitas vezes acaba significando, né, um ator que atua na contramão das expectativas de formação de um Estado palestino. Né, houve momentos em que os Estados Unidos tentaram atuar de maneira um pouco mais equilibrada, né, como durante o governo Clinton na década de 90, né, quase que conseguiram ali levar adiante a ideia de se formar um Estado palestino, né, mas a tônica, né, costuma ser, né, um apoio quase que incondicional a Israel, né, o que muitas vezes significa, né, dar fôlego ou dar corda a Israel, né, para praticar abusos. Né, no seu primeiro mandato, Donald Trump também lançou um plano de paz, né, para aquela região, chamado Peace to Prosperity, Paz para a Prosperidade, e que acabou não trazendo nenhum efeito prático mais positivo para a Palestina, acabou não contribuindo em nada, né, para o avanço, para uma solução de dois estados, né, o Estado de Israel ao lado do Estado palestino, e certamente, né, esse novo plano de paz, né, também, né, não terá nenhum tipo de consequência mais positiva para uma estabilização definitiva ou para uma paz duradoura ali no Oriente Médio, né, justamente, né, porque os Estados Unidos, eles têm uma postura tradicional, né, de apoio absolutamente incondicional ao Estado de Israel. Tá certo. Paulo Velasco, professor de de Política Internacional. Paulo, muito obrigada, viu, pela sua participação conosco aqui mais uma vez e uma excelente noite para você. Foi um prazer, uma boa noite a todos e até a próxima.